Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem, graças a Deus, sempre. Sempre precisamos estar bem, mesmo que tudo em volta diga o contrário, ok? Gente, porque nós somos energias. Nós somos energia. Então, aquilo que a gente emana é um eco, volta, tá? Então, sempre bem. Sempre bem. Tá bom? Então, meu povo, hoje, o que eu vou trazer para vocês? Uma coisa diferente, tá? A gente está revivendo Ruth e Raquel. Por enquanto, Tonho da Lua ainda é um mistério a ser desvendado, tá? A gente vai falar sobre isso porque o que isso tem a ver com o caso Vitória? Se vocês acompanharem, é a parte mais importante de todo esse caso, é exatamente o que aconteceu com Ruth e Raquel, tá? Eu quero falar para vocês tintim por tintim, porque tanto para mim quanto para Raquel, isso não é o caso Vitória, é a causa Vitória. Vocês vão entender melhor. Eu vou explicar tintim por tintim, tá bom? Como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Bom, gente, tem 2 épocas do ano, eu já falei isso para quem é mais antigo no canal e até já acompanhou algumas vezes, tá? Mas para quem está chegando agora, tem 2 épocas no ano que eu praticamente paro o meu circuito de vida, só faço o extremamente necessário, que é trabalhar, né? Porque aqui não é o meu trabalho, o YouTube não é o meu trabalho. O YouTube é a minha folga, entende? O meu tempo disponível. Então, o que acontece? Quais são essas 2 épocas do ano? Natal e Páscoa. Indispensáveis, tá? Por quê? Porque eu entro num processo de conversar com Deus mais. Eu converso todo dia. Mas assim, digamos, num foco mais amplo, mais fechada para o mundo, mais aberta, tá? Por quê? Que para mim são as datas mais importantes da minha vida e do planeta, tá? Que são Páscoa, ressurreição de Cristo. Não. É a ressurreição, tá? E Natal é o nascimento. Vou falar para vocês. A ressurreição é um boom de luz. É a luz. Entende? Essa é a ressurreição. E o nascimento, a gente já diz, é a luz. É a luz. E quando ele chegou, tinha uma estrela, né? Então, é a luz do mundo, a nossa luz, tá? Para nos iluminar, para nos esclarecer. Então, chega essa época do ano, eu entro, sabe, nesse período, para conversar com Deus. Por quê? Porque na minha casa, na minha família, entre os meus amigos e com muitos de vocês que já são inscritos antigos, vocês sabem que eu abro live nessas datas, porque é aberto a todos. O quê? Uma reflexão sobre o que significa Páscoa e o que significa Natal. Por que ele veio? Por que ele voltou? Então, gente, eu entro no processo, tá? De daquele mês, Natal é sempre em dezembro, porque a gente tem uma data fixa, mas não acontece na Páscoa ter um mês. Então, naquele mês, faltando uns 30 dias, 40 dias esse ano, na quaresma inteira, eu entro no processo de
pedir a Deus, buscar a Deus, para falar, então, Senhor, olha, é barulho de tudo quanto é lado, gente, não tem como tirar. De falar com Deus, Senhor, me oriente, o que o Senhor quer que eu traga para os meus e para todos, o que o Senhor tem a dizer, qual é o foco, para onde o Senhor vai me direcionar. Porque parece simples, o Natal só tem uma história, tem várias histórias, muitas histórias. E a cada ano ele vai me revelando mais uma. E o mesmo processo Páscoa, tá? A cada ano tem muita revelação, tá? Então, esse caso, vou chamar de caso, porque daqui a pouco eu vou trocar para causa, começou no período da festa da carne, vamos dizer assim, né? E esse ano, um carnavalesco fez questão de dizer, não uma, mas várias vezes, que é ritual sim, que é para isso sim, e cada vez a gente está vendo coisas piores na avenida, tá? Enfim, agora é o barulho de chuva e ela vai aumentar, e eu tenho que ficar aumentando o volume porque, gente, terrível trabalhar com celularzinho. Então, e eu não tenho microfone, tem isso aqui, você acha que isso vale de alguma coisa? Vale nada. Aí, né, no período do carnaval, é que aconteceu o que aconteceu com a Vitória, tá? E o processo todo de achar, de começar a investigação, de vir mais notícias, foi o período Páscoa, período Quaresma, né? E eu não estava focada. Por quê? Porque eu estava no processo de prestar atenção no que Deus tinha para trazer para essa Páscoa. E diferente do que acontece por aí, tá ficando até modinha, olha, esse YouTube tá dando nojo com esses assuntos, porque todo mundo agora resolve fazer canal para, sei lá, para montar circo, tá? Só tem profetada. Eu vou dizer, não é isso que acontece na minha vida. Porque quando eu falo, que eu fico esperando Deus falar comigo, eu não chego assim, olha, Deus falou e faço fofoca da vida de alguém, ou falo que profetada da vida de alguém, porque não é assim que Deus trabalha. Os profetas bíblicos falavam para o povo, tá? Em algumas ocasiões, mais raras, falava com o rei, né? Mas por quê? Porque o rei, o nome já diz, é que comandava o povo. Então, sempre em função do povo. Não é aquela coisinha... Não, isso não existe, tá? Porque quando Deus quer falar, ele fala como ele falou com Samuel, tá? Que depois virou profeta. Ele veio no ouvidinho de Samuel. Tanto que Samuel achava que era Eli, que era o profeta da época. E ele ia lá e falava, o senhor me chamou? Não. Depois da terceira, ele falou para ele, olha, quando vier de novo essa voz, tu fala, eis-me aqui, Senhor. É assim que Deus fala, em particular. Eli não foi dar recadinho direto e pessoal e particular de vida para o Samuel, ao contrário. Entende o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso, gente? Porque as pessoas acham, por acaso eu tenho uma Bíblia aqui, nem botei, agora que eu vi que ela está aqui. É porque eu tenho algumas Bíblias e fica esparramado. Acham que isso aqui é sei lá o que, é brincadeira de criança. Vou abrir. Atirei o pau no gato, mas o gato não plofe. Não. Então, aí está dizendo aqui que a dona Chica é que atirou o pau no gato. Vai todo. Você vai entender que não foi ela. Ela se admirou, mas não foi ela.
Quem atirou fui eu. Entenderam como é que funciona isso aqui? Interpretação é do todo. Então não adianta pegar um pedacinho, isolar e sair falando Deus falou, Deus não falou. Eu não funciono assim. Tá? Vou explicar mais uma coisinha para vocês. O que isso tem a ver com Ruth e Raquel? E a causa é isso. Então, eu tô ali. Tá. Eu fui nascida lado A e lado B da família. A raiz inteira do meu DNA é batista. Avós, pai, mãe. Meu pai e minha mãe namoraram, se conheceram, namoraram, casaram, tudo dentro de uma igreja batista. Então é lado A, não tem para onde correr. E eu agradeço a Deus por isso. Por quê? Porque a igreja batista, tá, os batistas, tem numa das doutrinas deles, e para mim é mais perfeita, não por serem batistas, porque essa doutrina deveria se aplicar a todas as religiões cristãs, tá? Que é o estudo bíblico. E quando eu falo estudo bíblico, é EBD. O que é EBD? Escola Bíblica Dominical. E funciona como escola. Tem para todas as idades. Tem salinhas e classes com professores para todas as idades. Todas. E quando eu falo todas, gente, eu estou falando de berçário. Porque o berçário não deixa de ser uma EBD. Porque a criança está ali, bebê. E ao fundo, sabe? As músicas que vêm é sobre Deus e tal, e eles ficam ali calminhos, mas aquilo já vai entrando. Eles, sabe? Podem não entender, não interpretar, mas aquilo já vai. Tá? Então, é para todas as idades mesmo. A coisa só para quando a gente se muda. Faz a passagem. Então, o que acontece com essas EBDs? É isso. Para você não fazer a besteira de achar que foi a dona Chica que pôs no gato. Entende? Detalhe por detalhe, examina de novo. Quando eu era criancinha, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, a gente recebia, tá, umas folhas de papel. Sabe daqueles fichários que vem furadinho assim para enfiar no fichário? Mas não era pra gente enfiar no fichário, a gente recebia uma folha de papel com um desenho que era pra gente colorir e levar para casa. E a cada mês a gente juntava aquilo ali, botava a fitinha naqueles, para fazer um livrinho, tá? E a gente só coloria, mas eram desenhinhos de personagens e de momentos bíblicos. Então, enquanto, por exemplo, o Davi com uma ovelhinha no ombro. Então, enquanto a gente estava pintando, a professora ia contando quem era o Davi, por que ele tinha uma ovelhinha no ombro, porque ele era pastor. Tem uma linguagem bem infantil e tal, e a gente ia pintando. Levava o Davi para casa com todo carinho, pintado do nosso jeito, né? Para juntar depois, por mês, as fitinhas. Então, era isso, de novo, todas as religiões cristãs. Porque se diz cristã, só pode se basear aqui, ó. Cristo veio daqui. É aqui que fala sobre ele. É daqui que se fala sobre ele. Então, se a gente fala que é cristã, a gente tem que ter um conhecimento profundo e não supérfluo do que está aqui. É só para explicar, tá? Então, eu estou na Páscoa, né? Comecei um pouco até antes da Quaresma, mas enfim, focada só no que Deus tinha para me dizer. E ele vem a conta-gota, tá? Ele vem a conta-gota, ele não vem fazendo fofoca igual a vizinha. Não. Dá um ponto, depois dá outro ponto, e eu ia anotando, ia refletindo, e tal, e pá. Bom, e até chegar o dia da entrega, ou seja, na hora da entrega da mensagem, eu só estou focada nisso, tanto na Páscoa quanto no Natal. Só que eu trabalho, tá?
com o meu computador aberto em várias páginas. Meu computador já fica, sabe, com as páginas, é só ligar ele que já abre tudo, tá? Por quê? Eu tô digitando, fazendo texto, tô no PDF, tô não sei o que, tô ouvindo no YouTube e tal. Então, é tudo junto aqui misturado, tá? E eu acordo, abro tudo, que já tá tudo, que eu tenho que ver o WhatsApp, tenho que ver paciente, eu tenho que escrever coisas e ver notícia. E começou a vir, do nada, a fotinho da Vitória. Em todas, olha, Twitter, Facebook, YouTube, tudo. A fotinho da Vitória com aquela camisinha do Corinthians, né? Mas eu estava focada na Páscoa e eu olhava, nunca abri para saber o que era no meu período Páscoa. Tá, então ficou 40 dias. 40 dias se passaram do começo até eu tomar conhecimento. Tudo bem. Só que lá pro final, que já estava só fechando, que Deus já tinha anotado tudo, estava estudando tudo, estava só fechando, eu fiquei um pouco mais relaxada. Porque, gente, se faltar 10 minutos para eu começar a mensagem e Deus falar mais alguma coisa, ela vai. Eu estou atenta ainda a Ele o tempo todo, tá? Então, eu via, mas não abria. Mas só que, já no finalzinho da Páscoa, eu já comecei a pensar assim, Senhor, por que toda hora eu estou vendo essa foto? Mas não abria para ver o que era. Não abria. Para mim, como eu vi aquela fotinha de uma menina linda com a camisinha do Timão, eu achei que era alguma influencer, alguma propaganda do Timão e tal. Mas aquilo começou a me incomodar, eu falei, não, tá demais isso, gente, o que é isso, toda hora? Mas não abri. Eu só fui buscar do que se tratava depois que eu entreguei a Páscoa. Tá? Que eu fiz aqui a Páscoa, compartilhamos o pão, compartilhamos o vinho, dissemos amém, comemos, acabou. Aí eu fui olhar. Aí todos os YouTube, gente, olha, muita coisa no começo, que agora o pessoal já tá, né? E eu comecei a prestar atenção nos canais e tal. De repente eu me percebi, porque, tá, eu entendi de primeiro o que era. Mas eu me percebi com uma sede de entender melhor. E eu mesma não estava me entendendo. Eu cheguei, né, a comentar com meu marido. Falei, meu Deus do céu, isso parece que nunca aconteceu, isso acontece todo dia, toda hora. Sabe, essas insanidades, digamos assim, que a gente tem que buscar a palavra aqui, né? A gente já viu tanta monstruosidade, a gente já viu o pai jogando filho da janela, já viu o filho entrar no quarto dos pais e, enfim. E cada vez eu buscando mais. Eu falei, gente, eu não sou dessas, pra que eu tô buscando mais isso? Essa menina vem me incomodando a quaresma inteira e eu ainda tô nessa ânsia de buscar. E não, só que cada vez que eu buscava, vinham os insights. Vinham os insights. E aí eu comecei a assistir, lógico, todos os canais e acabei até definindo quais que eu levei mais a sério, tá? Porque tem umas coisas aqui. Mas enfim, comecei, quando vinha os insights, o que eu fiz? A primeira pessoa que eu entrei em contato foi com a Margarete, do canal Comentando os Fatos. Vai lá no canal dela, gente. Vai lá, se inscreve lá, presta atenção. Ela faz um excelente trabalho, tá? Eu entrei em contato no inbox do Instagram. Eu acho que eu fui muito educada. Boa noite, Margarete. Sabe o que é? Eu tô acompanhando. E, sabe, eu tô com uma ideia aqui. O que tá acontecendo? Poderia ser isso, passava o meu insight. E no começo, ela me tratou muito bem, não tem nada que dizer dela. Nada. Tá? Uma gracinha de pessoa, muito educada. Pode ser, é isso mesmo. Ai, gente, tal. Assim, sabe, tipo, caramba. E não sei o que aconteceu. Um belo dia me largou falando sozinha. Não me respondeu mais nada. E acabou. Aí, eu fui no canal do Mr. MM Salto Alto.
a mesma coisa. Eu ia lá no Instagram, né, no off, e cada vez vinha vindo mais insight. Isso, aquilo, isso mesmo, vou ver, Mas chegava na live e falava tudo ao contrário. Eu falei, cara, eu não tô entendendo. Como, por exemplo, a história da Fiorino. Tem sim, é isso mesmo, Chegava na live, já vocês tiraram essa ideia de Fiorino? E eu nem falava na live, eu não gosto de falar em chat de ninguém. Não gosto. Não vou pra chat. Só fui no da doutora Lia. Tá? Enfim, não gosto. Não gosto de, sabe? Aí qual é desse cara? Eu tenho que entender qual é. E às vezes eu comentava assim, cara, esse cara me irrita, cada dia ele fala uma coisa. Aí meu marido falava assim pra mim, para de ver. Eu falei, não, porque ele traz pessoas. Quando ele faz entrevista com alguém, live com alguém, esse alguém pode trazer alguma coisa. E foi no canal do Elivan, de olho nos fatos, trazia os meus insights e cada vez vindo mais, eu cada vez tentando jogar a bola. O Elivan diz que é crente, né? Porque até ele falava, gente, vou parar porque eu tenho que ir pra igreja, não sei o que, daqui a pouco eu falo sobre crente. Não sobre o Elivan. E ele foi super delicado comigo. Boa noite, irmã, isso mesmo, pode ser. Eu vou dar uma olhada com calma, vou pensar nisso. De repente, gente, ele não só me largou falando sozinho, como me bloqueou. Me bloqueou. Fui no Eliason. Esse nunca me deu bom dia, boa tarde, boa noite. Ignorou, fingia que não via. Entendeu? E aí veio aquilo. Faz o teu. Você tem o teu canal. Já tá um montão de tempo aqui no YouTube. Fala você. Eu tô dando pra você. Não tô dando pra ninguém. Falei, mas gente, não é possível. Não quero. Não sei nem porque que eu tô tão preocupada com isso, com um monte de insight, eu não sou dessas. E aí, fui lá pro Mr. MM Salto Alto e tinha uma live. Doutora Raquel. Ela começou a falar e eu comecei a ficar assim, ó. Falei, meu Deus, é isso tudo que tá na minha cabeça. E aí, o que eu fiz? Eu baixei a live, fiz os cortes do que ela tinha para dizer. E vou dizer, ela falou muito pouco. Eu não vou entrar no mérito, eu não vou contar aqui nada. Principalmente do que era mais interessante do que ela tinha para dizer. Que era o número de desaparecimentos que ela estava pesquisando. E ela começou a pesquisa de 2022 só para trás e tal. Eu fiz esse corte. Ela falando que foi no DHPP para ver esses casos, como é que estava. E ela recebeu como resposta, é uma epidemia. Não só de Vitórias, mas homem, mulher, idoso, lembra da dona Edna? Então, e aí eu, o que é isso? Cortei. E aquela coisa na minha cabeça. Você tem um canal, você já tem seus inscritos. Você nunca foi youtuber, você não está preocupada com o número de likes, até porque eu estava em Shadowban. Porque quando eu botei meu canal para monetizar, me botaram em Shadowban. E aí, cada vez que eu jogava um vídeo, tirava 30 inscritos de uma vez. Eles não se retiravam, não. Tirava. O YouTube tirava. Sabe por que eu sei? Porque meu marido, minha irmã, vieram tudo falar comigo, eu não estou inscrito. Ainda, antes de ontem, eu recebi. Ué, o que está acontecendo? Então, enfim. Ia tirando. E visualização. Falei, tudo bem. Teve um vídeo meu de um outro caso polêmico que não tem nada a ver com crime, tem a ver com política, que até onde eu vi estava em 140 mil lá atrás. Foi 30 pessoas, 40 visualizações, 50 mil. O que está acontecendo?
Pô, só que quando bateu isso, eu não tinha monetizado. E até agora, gente, agora começou a contabilidade da monetização, vocês não estão entendendo o que é. Porque continuou de novo. Meu marido chegou e falou pra mim, ontem, não recebi notificação, eu falei, pronto, vai começar a palhaçada toda de novo. Então, eu não tô aqui porque eu ganhar dinheiro. Agora, se eu posso monetizar, eu também não rasgo dinheiro. Mas não é a minha intenção, eu tenho a minha profissão. Tá? Monetizar e entrar ou por Pix, por alguma coisa, legal. Em vez de eu ficar com esse celularzinho aqui, ó, o Samsung A Galaxy 10, eu compro uma câmera, eu compro um microfone, mas eu não vou dispensar dinheiro do meu sustento para de vez em quando eu estar aqui. Não tem cabimento. Isso, eu estou dizendo, mostrando para vocês que eu não tenho intenção de ser YouTube. Porque senão, sim. Aí tem que fazer não sei quantos vídeos, tem que fazer não sei o que, tem que fazer desse jeito, entendeu? Para ficar maravilhosa, virar uma youtuber com todo equipamento. Ou tirar do meu bolso e esperar o retorno. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Tá? Então, falei, não queria entrar nisso, cara. E aí, de novo, sabe? Deus falando comigo. Eu botei a bola na tua mão e você fica jogando a bola, eles te devolvem. A bola é tua, pega essa bola e leva pra casa. A tua casa é o teu canal. Falei, tá. Então tá. O que eu tinha salvo? Porque aqui tá tudo salvo. Mas de concreto, os cortes da doutora Raquel. E foi o meu primeiro vídeo. Se vocês olharem lá, abrir na aba dos vídeos, vídeo, não é live nem nada, vídeos, tá? Vocês veem, o meu primeiro tá aqui. Aqui, antes dele, era o vídeo de Páscoa. Mensagem de Páscoa, o Filho do Homem. E antes do Mensagem de Páscoa, tá, é o Não Exponha. Olha, não exponha crianças, adolescentes, em internet, em fotos, vigia. Era sobre isso. Por quê? Pedos e etc. Gente, parece que, sabe, Deus já estava me mostrando quando me fez fazer aquele vídeo e ele já estava falando comigo. Só que eu não estava percebendo, eu estava igual Samuel. Eli, o Senhor me chamou? Entende? Passou. Então, eu fiz. Só que, quando eu tive esse entendimento, a bola é tua, o que eu entendi? O que estava Deus me falando há muito tempo. E isso eu não falei para eles. Eu só trazia comentários sobre o crime. Fiorino, marcas na mão, tem, não tem, isso, aquilo. O que eu pegava. O que eu tinha de concreto eram os cortes da doutora Raquel. E Deus falando comigo e eu entendendo, né? Porque depois que eu entendi qual era o caso e por que eu estava tão... A Páscoa inteira aquela menina... Psh, 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 e eu não sou disso. Raramente eu falei de crimes aqui nesse canal. Tá? Um vídeo do Pediri, do Jeffrey Epstein. Eu não fico. E é coisas grandes. Eu não fico. Mas eu fiquei pela vitória. E aí eu entendi que era uma causa e não um caso. Por isso, eu fiz. E se vocês verem o primeiro vídeo, eu falo, não queria fazer e pronto, já fiz. Achei que eu tinha entregue. Porque nesse vídeo eu trouxe a doutora Raquel. Pra quê? Pra dar respaldo. O corte, não ela. O que estava, sabe? Que não era o caso Vitória, era a causa Vitória, que essa menina foi enviada numa missão que, para nosso entendimento material só, sem conexão espiritual, é chocante, é terrível. Mas com entendimento espiritual, todos estão numa missão, eu falo sobre isso.
Há 3 vídeos atrás. Aquele vídeo que eu falo da confusão que deu, né? Puf, que aí um pega, corta, joga pra cá, joga pra lá. Entendeu? Que eu não sabia que ia ser desse jeito. Eu falo. Tá? Tá lá tudo explicadinho. As missões. Porque falam, Deus não faria isso. Gente, ele fez com filho. Barbaridade. Ele deixou passar. Missão é missão. Ele deixou João Batista. Então, é isso. E eu entendia isso. Tá? E trouxe o vídeo para falar sobre isso. Gente, essa menina veio com uma missão. Então, missão de quê? De trazer luz. De ser a lanterna. Para mostrar tudo que está embaixo do tapete, tudo que está oculto há muito tempo. E quem me dava respaldo? O vídeo da Raquel falando sobre casos que ela estava vindo, sabe? Que ela tentou falar lá no canal do Mr. MM Salto Alto. E não deu vazão, mas ela conseguiu falar tudo. Tá? Enfim, e foi o suficiente para eu entender que a Vitória era a lanterna para iluminar tudo, o caminho do todo. Do todo. Tá? E lá fui eu. Fiz o vídeo, entreguei. Pensa que acabou, gente? Vinha mais. Meu Deus, eu não quero entrar. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. Outro vídeo. E tá, não. Só que, de repente, né? Durante o vídeo, eu fico olhando o chat. Doutora Raquel Helena Passos. No chat. Boa noite, Ruth. Olha, eu gelei. Eu senti um negócio na alma. E respondi, boa noite, doutora Raquel. Mas assim, pronto, lá vem cacete, vou tomar processo. Quem foi que me deu licença para pegar a palavra dela, sabe aquele negócio? E fiquei, aí falei pro meu marido, amor, doutora Raquel no chat. Tudo bem. Próximo vídeo, a mesma coisa. No próximo, comentário, nos comentários, além de comentário. E aí, porque esses últimos vídeos eu até tenho esquecido de deixar o meu WhatsApp no final, eu sempre deixo e falo, gente, se alguém tiver alguma coisa para me informar, passar e tal, pode mandar. E eu tô recebendo. Aí, na hora que eu vi o comentário dela, todo tremendo, né, eu falei, gente, ela agora tá aqui no comentário, porque o chat some, mas os comentários não. Aí, então, boa noite, doutora Raquel, já pitou o meu WhatsApp, que também fica na aba do computador. Quando eu abri, doutora Raquel, gente, isso não era cedo não, já de madrugada meu marido estava dormindo. Eu dei um grito. Amor, a doutora Raquel tá aqui no meu WhatsApp. E ele tá de... Quem casa com doido tem que aprender a viver no hospício, não é verdade? Então. Aí o que tem? Eu falei, eu não sei o que tá, mas ela tá aqui, sabe? Celebridade pra mim, celebridade. Aí fui eu lá, né? Boa noite, doutora Raquel e tal. Ela falou, não precisa me chamar de doutora, não. Então ela falou, pois não. Então... Gente, aí ela falou assim, olha, eu vim aqui falar com você que quando eu vi o teu vídeo, uma coisa explodiu dentro de mim. Porque eu entendi. Porque estava me angustiando, já tem um monte, não sei o quê. Quando você falou, você foi a única que falou. Ninguém em lugar nenhum falou que era uma missão da Vitória. Aí eu entendi a minha parte. Por que eu estava tão interessada? Porque para mim é uma missão. Para mim é uma missão. Lutar por essa causa. E quando você colocou daquela maneira, eu falei, é isso, é uma confirmação, é isso. E eu falei, não, eu tenho que falar com essa menina, o que é isso? Como é que, de onde veio isso? E aí eu falei pra ela, né? Contei que eu tô contando pra vocês. E ela, eu tava assim, uma coisa falando comigo, e eu sentindo, falei, eu não quero, não tem, ela não tem nem canal, eu já tinha. E tal. Quando eu vi, eu falei, isso é um chamado. E aí, enfim. Aí ela ainda falou, né? Sabia se eu chegava, se eu não chegava, acabou chegando. Porque, eu vou ser sincera, eu contei pra vocês, eu cheguei pra 3 antes
Porque eu não queria entrar. Eu queria a bola para eles. E não precisava nem dizer que fui eu, porque eu estou em inbox, Instagram, tendo um canal já aberto, tendo número de inscritos. Para que eu ia jogar para eles? Então, se eu estava jogando para eles, é porque eu não queria aparecer. Não queria. Não queria. Não nesse caso. Eu entendi que era uma causa. Agora eu já posso falar Raquel. Bom, ela falou na live dela de ontem à noite que a gente se, né, em 30 dias, sei lá, pra mim é 30 séculos, 30 milênios. Sabe aquela coisa assim que as almas se identificam porque se conhecem de um outro lugar? De um outro lugar. Porque cada um que está aqui no YouTube, a maioria são youtubers, vivem disso, não eu. Não eu. Não vivo disso. E não estou correndo atrás para viver disso. Porque senão eu já teria investido. Tá? Então, sabe? De repente nenhum canal aceitou, e ela veio para mim. E falei, não, cara, isso só pode ser de falar tudo que eu estava sentindo durante aquele período todo, ela também. Daí pra cá, sabe, quando as almas não se encontram há mais de 300 milênios, é fofoca pra dar com pau. É muito assunto pra botar em dia. E era a causa. Era a causa. Não era sobre ninguém a não ser a causa. Tá? E cada vez a gente foi criando mais o entendimento que nós estamos por uma causa e não por um caso para youtubers. Não tô criticando ninguém, não tô criticando Margarete, Elivan, Doutora Lia. São pessoas que eu sigo. O Abraão do Papo Terapêutico, eu sigo. Brilhante trabalho. Eles têm essa tarefa. Tá? No caso. Eu me coloco na causa e não no caso. E a Raquel tá pelo mesmo motivo. E aí ontem a gente brincando, né, porque, olha, ela deu uma virada, a gente deu força pra ela, faz o canal sim, faz sim, bota a tua cara, para de ficar dependendo dos outros pra saber o que você pode falar e tal. E tá aí ela com o canal dela, apanhando, mas tá indo. Porque pra gente aprender a andar, primeiro a gente tem que aprender a engatinhar, joelho no chão, arrasta no pó. E quando fica em pé, cai. Quando fica em pé, cai. É assim, tá? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá maravilhoso. O bebê está no caminho de andar erguido. É por aí. E ela fez. E aí ontem, eu falei pra vocês no último vídeo, né? Hoje é dia de datas. Abri para ver um vídeo dela, que eu falei, eu vou ver depois, mais tarde e tal, eu comento com ela. Gente, eu falei, o que é isso, gente? Quem é essa daí? Né? E ela ainda fala, né? Ó, aqui quem tá é a Raquel, a doutora vem de noite. Eu falei, caramba! Gente, tudo que ela falou, tudo que ela expôs, tudo que ela jogou para fora. Falei, meu Deus, a mulher nasceu, esse parto tava difícil, agora veio. Porque tá indo e não vinha. Entendeu? E foi isso. E aí eu corri lá pro WhatsApp, eu falei, que é isso? Tô te adorando, mulher. Eu tô aqui, torcedora do Flamengo, no tempo de Maracanã, que a gente até derrubar o alambrado do Maracanã, a gente conseguiu derrubar a torcida do Flamengo, gente. Que é isso? Que é isso? Nada contra os outros times. Não brigo por religião, então não é por time. E vou falar um pouquinho dessa história, que aqui começa. Enfim. E aí, né, eu falei, cara, tu tá... O que é isso? O que tá acontecendo com você? Virou a Raquel? Eu sou a Rutinha? Cadê quem é o Tonho da Lua? Aí quando eu fui fazer o vídeo, ainda brinquei, né? Eu falei, gente, agora é a Raquel e a Rutinha não é boazinha, não.
A Rutinha também é má, igual a Raquel. Só tá faltando o Tonho da Lu. Uma hora a gente descobre quem é. Enfim. E pra mim já tinha acabado. Já tinha acabado. Por ontem. A causa. Tá longo porque eu tenho que explicar passo a passo o que aconteceu e por que é causa. Bom. Fui pro aniversário da minha filhota, né? Cheguei de madrugada, fui olhar tudo. Aí vi, por último, a live dela, porque tudo que eu falo é assim, é responder o WhatsApp, é ver comentário, é ver não sei o que, pra depois ficar calma pra ver o vídeo dela. Ela me chocou de novo. Tá, vai nesse último vídeo. Só que, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. É o que eu tô falando. O bebê, pra andar, precisa arrastar o joelho e se sujar no pó. O celular estava invertido, então ela fez o vídeo assim. O som ia e voltava, não tem problema, porque estava com delay. Não é que o som ia e voltava. Se vocês prestarem atenção no que vocês estão ouvindo, e vocês vão ver que era delay. Ela falava que o som vinha vindo assim, em câmera lenta, até chegar nela. Entende? Então, se vocês não olharem, só ouvir, tá perfeito. Vocês vão entender que é delay. E não que tá indo e voltando, sumindo. Não, é porque ela tem pausas. A Raquel, ela pausa. Então... Tá? Sabe? Ela tem isso. É dela, é uma característica dela. Então, né? Com o delay, ficou uma coisa louca. Porque quando ela falava... Aí, e eu vi o processo e tá. O troço vinha depois, quando ela já estava parada. Não ficou uma coisa de louco. A impressão que é bug no sistema do áudio, não. E ela teve um probleminha com horizontal e vertical, porque quando é live pelo celular, você tem que botar na vertical. Quando é vídeo, aí você pode pôr na horizontal. Enfim, essas coisinhas que ela vai aprender. Vai ficar fera, tá? Mas ela falou uns negócios, que é por isso que eu trouxe. Que ela me botou no rolo, porque até ontem no meu vídeo eu tava brincando de Ruth e Raquel. Eu falei, ó, só tô chamando de Raquel porque foi ela que falou. Que ninguém sabia do nosso chamado para uma causa. Tá? Então, sigam o Abraão do Papo Terapêutico, a Margarete, a doutora Lia, lógico que Raquel, eles têm um objetivo e estão sendo maravilhosos nesse objetivo. Nós temos outro. É um chamado, assim como houve um chamado para a Vitória. Tá? E falei pra caramba, pra variar, porque ontem eu não falei, então hoje eu tenho que falar, porque vocês que estão acostumando já comigo, né, já sabem que é assim. E quem não tá, vá se acostumando, quem tá chegando agora, porque é assim mesmo. Tá? Vamos trazer. Eu fiz uns cortezinhos. Até desvirei ela, gente, só não dá pra consertar o delay. Então, gente, agora a gente vai ver os cortes que eu fiz, porque vocês vão entender. Vocês vão entender. Tá? Pouca coisa. Pouca coisa. Eu não tenho inimigos. O que é um inimigo? Eu tenho um inimigo. É o inimigo de todos nós. Ele é o inimigo. Nós só temos um inimigo. Mas ninguém acredita nele, né? Mas eu vou contar um segredinho para os senhores da magia. E é verdade, viu? Existe um enorme perigo em se fazer uma oração verdadeira. Aquela oração, não aquela oração guiada, aquela oração que você se conecta com seu pai. Conexão. Conexão. Essa é a palavra. A gente, quando se conecta com ele e ele com a gente, ele traz almas conectadas para uma causa. Talvez
nessa conexão, nós também estamos conectadas com a vitória na mesma causa, tá? Cada um na sua missão. A conexão da causa vitória, que diz respeito a Raquel, é a criminalística. A missão da vitória é ser Marte, como tantos houveram durante toda a história da humanidade. Marte. E a minha missão é fazer o papel intermediário. Como astróloga. Só uma astróloga. Tá? Porque como astróloga, eu posso trazer com mais liberdade do achismo e ver um pouquinho mais nas entrelinhas, nos atos falhos, cada um na sua missão. Tá? Vamos ouvir, porque daí a gente vai entender tudo e mais um pouquinho. O seu Criador, com a sua força motriz. Cuidado com o que você pede. Ele está ouvindo. Cuidado. O maior perigo de uma oração é que ela está sendo ouvida. Saiba pedir. Porque em sua magnitude e perfeição, a primeira coisa que o Criador nos ensinou é que é educação. Percebe? Que primeiro vem a imagem, o som vem depois, é delay só. Ele espera que você fale com ele. Ele não vai ficar se metendo na sua vida. Ele não é um stalking. Vamos começar a usar de humor para transmutar. Não, ele está te observando, mas ele não está te observando. Mas ele pede para que você fale com ele, você não fala. A gente não fala com ele. Como eu aprendi que eu falo demais, não sei muito bem o que pedir, e eu fiz uns pedidos, tipo, da paciência, e estamos nós aqui tentando ser pacientes. Peça para que ele leia o seu coração. Ele é o nosso... Ele me entende melhor que eu, ele sabe mais das coisas. Então, gente, eu não quero mandar em vocês. Eu quero trazer, mesmo que seja a centelha. Não precisa mais do que só a centelha. Dá o passo que o Criador vai te dar o chão. Fé é a coisa mais difícil de ter. E não dá pra comprar. Porque o inimigo tá bloqueadinho pelo Criador. Ele nos deu. Se conecte, se eleve em qualquer que seja a sua crença, mesmo que seja para fazer uma meditação, mesmo que seja para fazer um relaxamento, um banho quente, um pé no chão. Entendeu? Eu sei que cada um de vocês, eu tenho certeza plena, mas absoluta, tem um mundo de coisas para me ensinar. E é sobre essa troca que eu quero. A troca que agrega, a troca que identifica, a troca que acolhe e não compete. Eu não tenho controle de nada, mas quando eu sinto que aquilo vem do Criador, porque eu estou conectada a Ele, é uma troca que demanda muito esforço.
você consegue escutar. Sabe quando a gente escuta? Quando o travesseiro tá calado. É isso que eu faço durante esse período. A gente vai ter muito para falar. Naquele minutinho que você começa a desligar e calar os seus pensamentos. Aí eu começo a falar com você. E você vai ouvir tanta coisa boa. Põe em prática. E, gente, eu não sei o que vai vir, mas eu sei que eu acho que vai ser um podcast, porque, né, acho que eu e a Ruth e Raquel, e a gente vai ter um podcast mais engraçado, porque pense só, eu nunca li a Bíblia, e a Ruth vai me ensinar isso, e a gente vai trocar muita experiência, muita risada, porque o Criador não teria feito toda a obra com lamúrias, porque com lamúrias a gente não consegue nem lavar a louça. Imagina criar todo o universo. Foi no riso. A frequência de Deus é o riso. Então riam mais. Procurem consumir menos coisas que te tornem tristes. Aquela que trabalha no crime, né? Mas vocês viram como é que eu tava outro dia, não tava conseguindo falar, gente. Porque impacta. Aí você liga a televisão, é morte, atira, papo. Gente, coloca o silêncio. Desacelera. Não é uma competição, gente. É uma passagem. Não é uma corrida. A sua existência em alegria é um objetivo. O objetivo é que você consiga encontrar alegria com os nãos da vida. Eu estou extremamente gratificada pela quantidade de não que eu ouvi. Não foram pelos sims. Eu não sei nem se isso aqui vai dar certo de monetizar, porque, gente, foi uma escangalhada, eu sei. Mas eu não sou a única, eu não sou a super poderosa. Eu quero que os que escutaram ainda existem iguais. É igual... Gente, a gente existe. Não é uma guerra. Não é. Não precisa ser. Não é e não precisa ser. Agora, essa história de Bíblia, né? Gente, ai que vergonha. Não, tô brincando. Mas é isso que eu sempre falo pra vocês. Quando eu inicio, né? Estamos todos bem? Estamos. É isso. Amplia a tua vibração de luz, de energia. E ela fala, e aí é que vem a história. A Ruth ensinando de Bíblia. Gente, não consigo ensinar nem pra mim, gente. Mas eu tenho da EBD muita informação. Conhecimento, quem tem é Deus. Esclarecimento, quem dá ele. Quando ele fala haja luz, haja esclarecimento. Esclareça. Não é essa luz, não é a estrela, não. Haja luz, haja esclarecimento. Então vamos lá para os esclarecimentos. Que eles são? E aí, a gente tem que entender quem somos nós. Quem somos nós? O que é a Bíblia? E o que entendemos por religião? Então, antes de eu esclarecer, como ela falou, isso não é uma guerra e nem precisa ser, vamos nós para a Bíblia, porque daí vai dar para explicar melhor. Bom, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, é uma tradução mais atualizada, porque não é contra a carne. Mas para que fique claro que não é para ser vegano nem vegetariano, não é contra seres humanos, mas contra os
poderes e autoridades contra os dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, celestial não é onde fica Deus não, tá? Celestial é de céu, galáxias. Céu do jeito que a gente entende, e não o trono, morada de Deus. Tá? Então eles estão aqui, ó. Essa força do mal. Entende? E é isso que a gente tem que entender para aprender a lutar. Tá? Bíblia. Tem um preconceito para muitas religiões, a maioria, sobre a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro sagrado, ali a Bíblia é escrita pelos homens, a Bíblia é um manual de instrução para vivermos aqui. Isso é a Bíblia, tá? Quando eu era criança, tinha os quadrinhos da Disney e tinha o Manual do Escoteiro Mirim, tá? E como era desenho, os escoteiros mirins era o Guinho, Zezinho e Luizinho, os sobrinhos do Pato Donald. E eles eram escoteiros mirins. Então tinha o Manual dos Escoteiros Mirins. Para aprender o quê? A sobrevivência aqui. Isso aqui não é um desenho animado e não é da Walt Disney, mas é exatamente a mesma coisa. É um manual de sobrevivência para cá. Por quê? Te ensina contra quem lutar e o que lutar. Te ensina a viver cada dia tendo mais esclarecimento de como você tem que se posicionar por coisas que você acha horrível, tragédias. Tudo tem uma causa. Eu falei, né? Sobre o próprio Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Pelo menos o João 3,16 eu falei mais devagar, né? Porque eu já tinha falado. Enfim. É isso, gente. Ele deu o único gerado para passar pelo que ele passou. E a gente tendo esse entendimento, entende o que é a ressurreição prometida, trazida por ele. Então tudo aqui é muito rápido, é tudo muito ilusório, que engana os olhos, engana a mente, mas não pode enganar a alma. A alma tem que estar com os olhos abertos. A alma tem que estar. Esse é o manual. E é a alma que direciona tudo, porque é o centro das emoções, dos sentimentos, do pulsar, do eu, da identidade e não da personalidade. A personalidade está aqui, a identidade está aqui. Entendem? Então, é aqui que a gente tem que aprender. Precisamos do manual do escoteiro adulto. Tá? E aí, olha que coisa linda que ela falou, gente. Ela falou só coisas lindas. O que é a oração? Como é que você escuta Deus? E aí veio o mais engraçado. Eu falei que eu sou batista. Ela é umbandista. E há pouco tempo, porque eu acho que pelo tempo que ela tá, não deu nem para entender tudo. É um bebê engatinhando ainda. Mas é um bandista. Oi, peraí, vocês estão falando que você está falando aí, sua maluca, que Ruth e Raquel se conhecem há 300 trilhões de anos e agora vem com esse papo? Como assim? Se tá cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado? Não! Não. Vamos ter esse entendimento. Eu expliquei o que é Bíblia. Agora, a gente tem que entender o que é religião. Religião é religar a alma à fonte. Deus. Tá? Como é que a gente entende isso? O que existe por aí, batista, candomblessista, budista, muçulmano, não é religião. É religiosidade.
Tem muita diferença. Religião é religar, então só pode ser Deus. Então religião é a usina hidrelétrica. Sabe aquela usina? Aquela água toda, aquela represa, toda aquela confusão, toda. Cara, você olha aquilo. Quando você olha, você esquece que aquilo ali é usina elétrica. É elétrica. Porque ela emana a energia para todos os canos, tubulações e tal, o negócio vai, até se enfiar num fio e parar na nossa tomada. A nossa tomada é a religiosidade. A religião é a usina hidrelétrica, que a gente não consegue vislumbrar e entender como é que aquela confusão de água vai gerar um troço que não tem água nenhuma. Isso é Deus, isso é a religião. Agora, quando esse fio chega na tua parede, você decide qual tomada usar. 2 pinos, 3 pinos, pino quadrado, pino redondo, 2 pinos quadrados e 1 redondo, 2 redondos e 1 quadrado, é triangular, é quadrado, não interessa. A energia veio da hidrelétrica. A tomada é a religiosidade. É como você vai se conectar. Tá? Não interessa. A usina hidrelétrica não está preocupada com isso. E aí eu volto para a Bíblia de novo, que fala: quem convence o homem do pecado, ou do erro, ou do engano, é o Espírito Santo. Não é um outro. Não é eu dizendo, não, Raquel, você tem que ser crente. Ou então ela fala para mim, não, vai para lá, sua crente chata. Gente, esse negócio de crente. Não. O diabo crê, estremece, mas não obedece. Então, ele é crente. Crente é quem crê. E às vezes a gente escuta isso assim, meio no sarcasmo, né? Ah, porque esses crentes... Crente é quem crê. É, o diabo. Crê, estremece, mas não obedece. Estou chamando os outros de diabo. A minha avó falava assim, olha, o diabo é o primeiro a chegar na igreja, senta no primeiro banco, é o que mais presta atenção na mensagem, é o último a sair. E ele vai usar tudo que você ouviu ali contra você durante a semana inteira. E ele é assim, ele usa a palavra de Deus, o que está registrado no manual do escoteiro adulto. Tá, ele vai usar contra. Ele fez isso lá no Éden, para Eva. Não foi assim que Deus disse? Ele usa a palavra do que Deus disse. Foi assim na tentação do deserto com Jesus. Não está escrito. Ele não vem falando mal, sentando cacete. Não. Ele vem usando para manipular. Então ele está lá, na igreja, no primeiro banco. Primeiro a chegar, o que mais presta atenção e o último a sair. Para inverter a nossa cabeça. Então a gente tem que ter entendimento aqui, esclarecimento aqui e não aqui. Tá? Quando aqui se esclarece, o racional fica limpo. Que foi o que ela trouxe agora. Ela trouxe um racional limpo, esclarecido. Então, a gente sabe desde o princípio que se conheceu que eu sou batista e ela é um bandista. E daí? Eu sou carioca, ela é paulista. E daí? Eu tenho filhos meus, ela tem os dela completamente diferentes. E daí? Por que eu estou falando isso, gente? Quando a gente começou a falar em coisas ocultas e magias ocultas, e que isso foi um chamado, um pisca-alerta assim, que Deus botando pra gente, vai atrás. E tá vindo muita coisa. Já tem muita coisa que a gente já tem na mão e é porque é difícil trazer. É muita coisa, não é pouca. Tá? Eu recebi comentários. Você tem contra o candomblé? Gente, em nenhum momento eu falei candomblé. Que você tem contra as religiões africanas? Gente, e eu até respondi para ele. Ninguém está falando disso. Magia negra
existe muito antes e não é africana. Vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Moloque é o deus a qual os amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio. Não tem nada a ver com matriz africana. Vamos parar com os preconceitos? Tudo. Os outros chamam pra si, já que é briga. Para de levar para o coração guerra. Ilumina. Esclareça. Ganhe entendimento. Busque sabedoria. Hoje em dia a gente tem uma arma perfeita nas mãos. O pai Google. Tá? Como é que era essa prática? Por que é a magia? Características da adoração. De acordo com as escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração havia atos, sacrifício de pequenos. Estas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia, assim, pequenos, vivos. Bom, vamos parar por aí. Que magia é essa? E de onde vem? Vamos buscar conhecimento? Vamos buscar esclarecimento? Tem muita coisa aqui que vocês nem imaginam. Vocês acham que isso é papo de crente? Eu não sou crente. Não sou crente. Eu sou serva. Porque eu creio, estremeço e obedeço. Eis-me aqui, meu Senhor. Usa a tua serva. Raquel faz isso. Com religiões que deveriam ser divergentes, porque todo mundo entende assim. Fala um negocinho pra vocês, gente. Psicanálise, para se resumir muito bem, é o estudo, análise da alma, psique, da alma. E aí, a gente tem que ter o entendimento que a alma não tem cor, a alma não tem sexo, a alma não tem idade e a alma não tem religião. Quem sabe se a gente tivesse um pouquinho mais desse conhecimento e evitar muito desgaste, tá? Bom, agora só 1 minuto, eu acho, de vídeo. E já vou dando tchau. Mentira, eu volto para dar tchau. Ah, gente, né? Então. 1 minutinho. E vou terminar com vocês com uma ótima notícia. A Ruth vai matar. Hoje, no meio da live que eu e a Ruth, nós estávamos lavando o ego, a gente percebeu que é Ruth e Raquel. Depois de 30 dias. 30 milhões de anos. Ruth e Raquel só falta o Tonho da Lua. Adivinha só. A gente vai montar um podcast, a Ruth e Raquel, pra gente conversar, uma coisa bem bacana, pra gente dar risada, sabe? Pra gente falar sobre temas delicados, por exemplo, que não precisam ser dodóis. Porque eu não quero levantar bandeira nenhuma. Eu quero poder rir e dar risada. A Ruth, ela teve um ataque de eu não consegui, Raquel, já adorei. Porque tá todo mundo querendo falar, mas é difícil falar. Porque tem que saber falar. Não, rapaz. Você acha que os caras não me acham? Rapaz, não tem pedra, porque eu me escondo no chão se eu não souber o que eu tô falando. O problema é que quem escuta sabe quem tá falando, sabe o que eu tô falando. Porque todo mundo que... É o que minha mãe falava assim, não sabe porque eu tô batendo... Amanhã, não sei porque eu tô batendo, mas você sabe porque tá apanhando. Almas gêmeas. Ruth e Raquel, as gêmeas. Só que no meu caso, era meu pai. Que meu pai é que pegava a gente, não era minha mãe. Eu não sei porque eu tô batendo, mas você sabe porque tá apanhando, então vai apanhar e pronto, lá vinha.
Ai, gente, como é que eles conseguiam isso? Eles estavam sempre certos. Ai, saudade desse tempo. Da coisa que, ai, não pode. Ai, isso dá gatilho. Isso vai traumatizar. Isso. A falta disso que está trazendo tantos problemas. E aí acabam vindo para onde? É a falta disso. Do verdadeiro. Filho é para a gente educar. E para dar educação, às vezes, diálogo. Depois que inventaram o tal do diálogo com criança, que as professoras passaram a apanhar, que as crianças não querem saber da nota, vai para a escola para arrumar coleguinha e outras coisas, e que as mães ainda dão razão para os filhos. O que é que vai dar, gente? Consultórios lotados. Eu vivo disso. Disso eu entendo. Disso eu entendo. E vejo o estrago que é. Tá? É isso. Bom, então é assim. Era 30 dias. Eu vou explicar um negocinho pra vocês também. Existem 2 tipos de tempo. O Cronos e o Kairos. O Cronos a gente entende por contar tempo, cronologia. Então, no tempo Cronos, a gente se conhece há 30 dias. O Kairos não tem essa contagem. É o eterno hoje, é o agora, porque é o tempo de Deus. E ele... Como é que a gente vai falar de tempo? A gente tem uma expressão, ele é o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Não. Ele está no tempo Kairos. Então, é por isso que eu falo, 30 dias aqui no Cronos, porque no Kairos, uns 300 milhões, gente. Pra gente ser tão gênio assim. Oh, meu Deus do céu. Muito reme. É isso. Ó, vamos entender isso. Nem tô afim de converter ninguém, mudar a religião de ninguém. Mas, gente, quando vocês descobrirem que isso aqui é o manual do escoteiro adulto, tudo isso que a gente está trazendo do caso, tá aqui, ó. Moloch. É isso. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, porque eu falei pra caramba e eu amo vocês. Tá bom? Fui.